noite, galera, salve, salve! Eu sou o Ricardo Amorim, esse é o Cannabis, sua dose semanal de informação, debates e mais o que você quiser sobre o mundo e o universo do mercado da cannabis legal no Brasil e no mundo. Hoje eu trouxe aqui um cara que quem acompanha esse mercado com certeza conhece e admira. E, enfim, eu vou já botar o cara no ar aí, porque esse é fera e a gente não vamos perder mais tempo, né? Eu quero, enfim, anunciar aí e agradecer já a presença aqui do Tarso Araújo. Tarso é jornalista, consultor, pesquisador, cineasta, documentarista. Se eu for ler aqui o currículo do Tarso aqui, a gente vai metade do programa, cara. Mas, enfim, é um jornalista premiado, autor de livro Almanaque das Drogas, um guia informal para o debate racional, de 2012, guia sobre drogas para jornalistas, de 2017. Enfim, fez a campanha Repense em 2014, né, sobre conscientização e uso medicinal de cannabis, dirigiu a série de curtas sobre esse tema, e o Longa e Legal, que eu acho que foi um marco aí em 2014, né, que traz ali a história de um grupo de mães lutando, né, para tratar a doença dos seus filhos, né, com os derivados da planta, né. Enfim, o Tarso, eu acho que com esse filme ele é um marco. Eu acho que todo mundo com quem eu falo, com quem a gente fala nesse mundo da cannabis, é grata ao Tarso por ter liderado lá atrás, em 2014, quando a luta ainda era muito incipiente, ainda eram poucos pacientes, né, que se beneficiavam dos tratamentos com a planta. Então o Tarso trouxe esse tema aí para o mainstream, enfim, deu entrevistas aí na televisão e tal. Então acho que ele contribuiu muito para essa luta que é de todos nós, né? Então, mais uma vez, Tarso, boas-vindas ao Cannabis. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que sua agenda aí é super apertada, então, obrigado aí de vir conversar com a galera. E, bom, manda seu salve aí para a turma e vamos começar essa conversa aí, que eu quero falar de uma das últimas coisas que saíram do seu forno aí, né, meu cara? Obrigado aí mais uma vez. Fala aí, boa noite, Ricardo. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite. Prazer bater esse papo aí com você. Boa, maravilha, cara. Aqui o negócio é informal, porque a turma vem chegando. Eu vou lendo aqui, se a galera for mandando pergunta, eu vou lendo aqui, como sempre faço, tá? Eu fico de olho aqui também no chat. Galera, vamos chegando, vamos mandando suas perguntas. Enfim, eu tô aqui com o Tarso hoje, porque na semana passada, ou na anterior, né, Tarso, não lembro agora exatamente, mas bem recente, né? Foi lançado aí uma realização do Instituto Ficus, do qual o Tarso também é pesquisador e consultor, e a Embrapa, né, que todo mundo conhece, né, a empresa brasileira do agronegócio, de pesquisa, né, e conhecimento, o documento Caminhos Regulatórios para o Cânhamo no Brasil. Então, hoje nós vamos falar de cânhamo, né, diferente de cannabis, é diferente, não é? E já é a primeira pergunta aqui que eu já quero, enfim, né, o Tarso, como pesquisador do Instituto Ficus, que é uma organização voltada, né, ao fomento e ao desenvolvimento dessa cultura no Brasil, né, da cultura do cânhamo. Queria que ele explicasse para a gente aí já de primeira, enfim, o que foi esse trabalho, né, como é que foi esse grupo de trabalho formado e a importância aí, né, da participação da Embrapa, que traz ali tanto uma relevância para o tema, quanto um embasamento técnico, né, científico, que eu acho que é fundamental nessa discussão, né, Tarso? Então conta para a gente aí como é que começou esse trabalho, enfim, e fala um pouco de como vocês, enfim, evoluíram para esse documento. Bom, acho que a construção desse documento começa, de certa forma, no ano passado ainda, né, que a gente fez um relatório bem mais amplo e extenso sobre a regulamentação do cânhamo, e várias das pessoas que acabaram compondo esse grupo de trabalho de agora já contribuíram para a produção daquele outro, né? Aquele outro teve uma contribuição bem grande, assim, de mais pessoas da Embrapa que puderam participar, e ali a gente já foi amadurecendo assim, uma série de recomendações, no sentido mais amplo, assim, de coisas que precisavam ser feitas para a gente transformar essa commodity numa coisa viável no Brasil, né? Sim. E aí, esse ano, a Patrícia, que ela é conselheira do Ficus, Patrícia Vilela Marino, ela foi nomeada pela Secretaria de Relações Institucionais como coordenadora de um GT daquele conselhão para fazer esse GT sobre cânhamo, né? De fomento ao desenvolvimento do cânhamo. E aí, esse GT mudou a Secretaria de Relações, né? Saiu Padilha, entrou a Gleize, isso não foi para frente, o GT acabou não sendo formalmente estabelecido, só a nomeação dela,
Mas aí chegou esse momento de véspera aí da regulamentação, né? A gente tinha acabado de firmar a parceria a gente firmou essa parceria com a Embrapa em agosto, mas ela já estava assim, sendo costurada há muito tempo, né? Estava para sair, e aí a gente foi amadurecendo essa ideia. Pô, olha só, se a gente depender de esperar ali a iniciativa da secretaria, esse jeito não vai ser estabelecido a tempo. Então vamos fazer de qualquer jeito. E vamos fazer já no escopo da parceria. De qualquer jeito, no sentido assim, vamos fazer mesmo assim, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer, né? Claro. Exatamente, porque a gente percebeu que era mais importante fazer agora. Claro. Para a gente poder realmente contribuir com esse processo, né? Poder contribuir com esse amadurecimento do debate que precisa acontecer, né, sobre como regulamentar o cânhamo, era importante que a gente pudesse dar uma contribuição agora, enquanto, né, ainda que no apagar das luzes, ainda está aberto, vamos dizer assim, né, as possibilidades em relação ao que vai ser essa primeira regulamentação do governo sobre o cânhamo, entendeu? Aí a gente organizou as pessoas que já seriam nomeadas formalmente ali para o GT, a Patrícia convidou para a gente compor e a gente trouxe isso já para dentro do escopo dessa parceria, né? A princípio, por exemplo, não haveria um evento, né? Aí, por exemplo, como a gente estava na parceria, a parceria pressupunha já a realização de eventos, aí a gente já organizou o evento também para poder lançar, convidar pessoas de fora. Eu acho que a gente está numa fase de começar um processo, né? Vai vir essa regulamentação agora, mas eu acho que a gente está numa fase de começar a discutir concretamente a evolução do cultivo dessa commodity no Brasil, né? E isso a gente sempre vê isso como um pontapé, porque é um processo inicial, né? Um pontapé inicial, porque é um processo de longo prazo, né? Perfeito. Eu vou só, para quem ainda não está entendendo, né? Porque essa urgência, né, que o Tarso está mencionando, né, pessoal? O STJ determinou, né, a Anvisa e ao MAPA, se eu não me engano, né, Tarso? As autoridades, ao governo, né, ao Poder Executivo, que regulamentasse, né, o cânhamo em um prazo X, que já foi adiado, né, já houve o primeiro adiamento, né, e o STJ determinou ao Poder Executivo que tomasse as providências para regulamentar, porque havia uma decisão judicial favorável ao cultivo para uso medicinal, não é isso? E aí o prazo foi adiado, era começo do ano? 30 de setembro. 30 de setembro, agora é 30 de setembro, né? Mas a primeira, acho que era no começo, acho que era março, abril, uma coisa assim. Primeiro, acho que foi 29 de maio. Isso, maio. Eu me lembro que era no primeiro semestre ainda, aí acho que a própria Anvisa, o Ministério pediram um adiamento e agora o STJ conseguiu prorrogar, então até o final do mês, né? E eu acho que por isso a gente está aqui hoje, 22 de setembro, estamos na bica, quer dizer, 30 de setembro é terça-feira da semana que vem, né? Então... Cara, é um momento histórico, né? Sim, é um momento histórico. Sem dúvida. Nós estamos aí há dias, né, de ver algum tipo de cannabis, algum tipo de cultivo de cannabis regulamentado pela primeira vez na história do Brasil moderno. Perfeito. Entendeu? Na história do Brasil, não do Brasil colônia, né? Porque antes plantava cânhamo no Brasil colônia. Desde que o Brasil virou uma república, nunca mais se permitiu ou se regulou, muito menos, cultivar cânhamo no Brasil. Então, seja a bosta que vier, vai ser histórico. Vai ser histórico de qualquer jeito, né? Porque agora vai vir uma determinação do poder público, né? Quer dizer, vai ser regulamentado, né? E explica pra gente aí... E diga-se de passagem, uma regulamentação, desculpa, mas diga-se de passagem, uma regulamentação, essa do uso medicinal, que está prevista em lei, pelo menos desde 2006. Desde 2006. E a omissão do poder público... Né? Desde da Lei 11.343 de 2006, que o parágrafo 2º, o artigo 2º, determina que poderá a União autorizar o cultivo das espécies controladas para fins medicinais e científicos. Certo. Esse parágrafo está lá desde 2006, e a qualquer momento a Anvisa poderia ter regulamentado isso desde então, e ela nunca fez. Vai fazer agora por ordem da Justiça. É uma pena que seja assim, mas que bom que vai ser mesmo assim.
É engraçado, né, Tarso? Agora você pegou nesse assunto, né? Eu acho que isso é relevante. Você que é o cara que, pô, tá nesse mundo aí, nesse meio já há muitos anos, cara. Eu reparo isso, cara, assim, e talvez não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, que a justiça muitas vezes tem que empurrar, né, cara? Porque o poder público não se mexe, o legislativo não se mexe, o judiciário acaba entrando nas brechas, tanto no fornecimento de medicamento pelo SUS, né? Há muita judicialização, autorização de habeas corpus individuais, autorização de salvo-conduto para associações, é sempre a justiça que tem que forçar o executivo ou o legislativo não se mexe, mas principalmente o executivo, né? Quer dizer, a justiça tem, e de novo, nesse caso, é o que está acontecendo, né? Explica para a gente aí qual foi essa decisão e agora o que a gente está esperando aí para essa próxima semana aí, que são os últimos dias do prazo. Então, bom, aí tem a decisão, e aí agora não é bem, a gente está todo mundo falando assim, a Anvisa tem que regulamentar, né? Mas a sentença não é contra a Anvisa, a sentença é contra a União. Contra a União, a sentença é contra o Brasil. Brasil, Uhum. É contra o governo do Brasil, entendeu? Sim. E aí, nesse caso, né, as autoridades aí que estão, assim, do ponto de vista técnico, quem está respondendo, se dialogando com a STJ é a AGU, que é quem tem o papel de fazer isso, né, perante a justiça, né, que representa a União no judiciário. Mas ela está sendo, a regulamentação, em tese, e aí eu vou falar em tese, já explico por quê, está sendo conduzida por esse grupo de trabalho, por um grupo de trabalho que o Ministério da Saúde, ao que tudo indica, informalmente constituiu, para criar uma regulamentação que a gente aí assim, pois é, né, eu estou falando em tese, né, porque assim a gente não sabe muito sobre esse processo e como ele está acontecendo, sabe? Está sendo um processo bem pouco transparente a essa altura do campeonato, assim, não sei de nenhuma consulta a especialistas, a instituições que tenha havido desde maio até aqui, né? Agora, em tese, isso é um esforço conjunto desses entes estatais, né? Incluindo a Anvisa e o MAPA e o Ministério da Saúde, pelo menos. A Anvisa tem uma participação obrigatória, né? Porque é dela o poder de dizer o que se pode fazer ou não com as substâncias que estão incluídas como drogas na Portaria 344 de 1998. Existe uma espécie de lista do proibidão, né? Assim, que bota todas as substâncias controladas sujeitas a controle especial. E a cannabis está lá na lista E, que é a lista que fala das plantas sujeitas a controle, e o cultivo de todas essas plantas é banido. São cerca de 6 ou 7 plantas que estão lá, incluindo a planta da maconha, a planta da cocaína, a planta do ópio, né, que é a papoula. Sim, papoula. Mas aí, atualmente, por exemplo, já existe uma previsão, por exemplo, para importação de sementes de papoula, que é a semente que se usa para fazer ópio, da planta que se usa para fazer ópio, para fins alimentícios. Então, já tem essa exceção para isso. O que vai se fazer hoje é criar uma exceção para aquela planta ali, cannabis sativa, que está na lista. E aí, só que essa exceção vai ser feita para plantas de cannabis sativa que tenham menos de 0,3% de THC, que é a definição do que se chama de cânhamo industrial, né? Que é uma definição jurídica, né? Que cada país adota um limite diferente e ele define o cânhamo industrial dessa maneira. O STJ seguiu, inclusive, esse limiar aí, né? E aí agora, e o STJ também teve essa nuance, né? Como a empresa demandante da ação pediu autorização para cultivar para fins medicinais, a sentença foi específica para isso. A sentença do STJ foi específica para isso. Mas, como eu expliquei, né, existe a possibilidade legal da Anvisa também criar a exceção para o cultivo de cânhamo para outras finalidades além do farmacêutico. Então, tem bastante coisa aí que a gente não sabe exatamente como vai ser, né, mas que, assim, dependendo do que de como a coisa for regulamentada agora, a gente vai ter cenários muito diferentes, né? Certo. Inclusive cenários que podem ser viáveis ou inviáveis, e isso é crítico, né? Tem cenários, dependendo de como a regulamentação for feita, por exemplo, esse cenário do 0,3 para uso farmacêutico é inviável. Eu já ouvi falar. Não vai dar certo. Por quê? Explica um pouquinho para a galera. Eu entrevistei aqui o Fabrício Pamplona também, ele também falou que assim, é um número arbitrário,
né, que você bota 0,3. Já vi as associações reclamando que 0,3 é muito pouco no Brasil, que você tem o solo, tem calor, tem a questão do clima, ou insolação, etc. Já é difícil de conseguir controlar, vamos dizer, quanto THC a planta vai produzir, né? Então, assim, primeiro, né, da onde veio esse número e por que você acha que vai ser inviável? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais nesse aspecto, tá, do 0,3. O 0,3 realmente é arbitrário, assim, eu não lembro qual foi o nome da pessoa que primeiro sugeriu isso, mas era um agrônomo lá que sugeriu essa definição, esse limiar, de uma maneira meio arbitrária, e isso meio que colou e ficou. Mas tem vários países que já não seguem o 0,3, né? Tem países que usam 1%, tem países que usam até 2% como limiar, né? A intenção sempre foi a de garantir que a planta não tenha quantidade de THC suficiente para você pegar ela, colher, secar e fumar, entendeu? E ter um efeito psicoativo, porque a partir daí isso não é mais, vamos dizer assim, uma planta de cânhamo, como se chama, né? Uma planta sem efeito entorpecente, entendeu? E aí, então, todas as legislações querem criar um limite para isso mas, assim, esse 0,3 não está ligado a nenhum dado que fale assim, a partir de 0,3 não vai dar onda, entendeu? Não tem essa conta, entendeu? Não, pode botar 0,5 que também não dá onda, entendeu? Não tem essa... Não é nisso que está baseado o limiar, entendeu? Aí, o que se buscou, eu acho, na decisão do STJ, e até, assim, é uma visão que algumas pessoas defendem, é o de você ter uma legislação que seja convergente com a de outros países, para facilitar processos de fiscalização, de certificação, de autorização de importação, de exportação, entendeu? Porque, por exemplo, se a União Europeia só aceita 0,3%, se você tem uma matéria-prima de 1%, você não vai conseguir exportar para lá, entendeu? Perfeito. Então, desculpa, pode ter esse inconveniente. Só que o que acontece? Esse é o tipo da lei que merece georreferenciação, entendeu? Porque características ecofisiológicas da planta tornam a experiência, né, o desafio de produzir uma cannabis com menos 0,3 muito mais difícil num lugar como o sertão de Pernambuco ou o sertão do Nordeste brasileiro, que tem uma insolação ótima e outras condições favoráveis, né? Mesmo no nosso clima mais ao sul, na nossa região sul, é um clima difícil de você conseguir, porque a produção de THC é muito baixa, porque a produção de canabinoides ela é diretamente afetada pela radiação, por alguns componentes do solo, principalmente nitrogênio, mas também pela intensidade da radiação. Então, assim, vai ser preciso muito melhoramento genético para você conseguir adaptar espécies, variedades de cannabis que produzam baixos teores de THC no Brasil. Independentemente de ser 0,3%, 1%, você vai precisar desse melhoramento genético, entendeu? Você vai precisar investir muito em pesquisa agronômica para criar cultivares que não só produzam dentro desse limiar, mas que produzam dentro desse limiar bem, competitivamente, entendeu? Sim, que tenha produtividade, que tenha, né? Exatamente, que tenha produtividade por hectare, entende? Certo. Exatamente. Então, você tem que ter tem esse desafio. Agora, se você bota o limiar em 0,3, você vai ter condições mais rigorosas, né? Assim, você vai ter que investir ainda mais em pesquisa porque você está querendo umas plantas que em quase circunstância nenhuma vão produzir um THC. Vai demorar mais anos, mais pesquisas para você chegar nesse limiar. E assim, é possível? É possível chegar no 0,3, mas vai ser sempre uma briga muito grande. E a qualquer momento, com qualquer variação climática, você vai poder ter uma safra que foge do limite, e aí você tem uma perda, e isso é péssimo, especialmente para o pequeno produtor. Porque se você é um grande produtor, e aí a sua produção passou de 0,3%, e a lei diz que você tem que queimar, perdi uma safra, é como se fosse uma geada. É uma bosta. Certo.
Até porque você não vai fazer muitas safras por ano, mas ok, se o cara é um grande player do agronegócio, ele não vai morrer, entendeu? Agora, se você é um grupo de 100 famílias de uma determinada região que está investindo naquilo ali como uma das coisas que você cultiva para a sua sobrevivência econômica, entendeu? Isso é um risco muito grande. E aí diminui muito a chance de essas pessoas entrarem nesse setor, entendeu? E de investirem nessa commodity, né? Então, mas aí o grande argumento mesmo, isso é a parte fisiológica, mas tem um argumento econômico imbatível, que é o seguinte: dentro de uma planta de cannabis, a genética determina a proporção entre os diferentes canabinoides, tá? Então, se eu conseguir fazer uma Harletsu lá da vida que produza 0,3% de THC, ela vai produzir 0,3% de THC e 10 vezes mais de CBD. Ou 20 vezes mais de CBD. Ela tem uma proporção fixa, entendeu? Então, beleza, se eu tenho que fazer 0,3, eu vou chegar nesse 0,3 e aí eu vou chegar em 20 vezes, vamos dizer assim, 6% de CBD. Agora, se eu aumento o meu limiar de THC para 0,6%, a proporção de CBD aumenta igualmente, a quantidade de CBD aumenta proporcionalmente. Então, eu saio de um teto de 6% de produção de CBD para 12% de produção de CBD no mesmo metro quadrado. Economicamente, para mim, é muito mais vantajoso. E no mercado super competitivo de CBD que a gente vive, isso, a gente não está falando de uma pequena escala, entendeu? Você ir de 0,3% para 1%, você triplica as possibilidades de produção de canabinoide por um pezinho de cannabis, entendeu? E aumenta a eficiência do cultivo. O cultivo é mais aumenta muito a eficiência de cultivo. Mais canabinoide por hectare, é basicamente... Exatamente. O Instituto Escolhas fez um estudo maravilhoso. Acho, inclusive, que você devia convidar o Rafael Giovanelli, que é o gerente de pesquisa deles, para falar sobre esse estudo. Boa dica. Já vou deixar a dica aqui para a galera ouvir e buscar. Que ele se chama O que o Brasil ganha com a regulamentação do cânhamo. É um estudo do Instituto Escolhas. Eles fizeram uma conta que é assim, quanto que vai custar plantar 64 mil hectares de cannabis, e aí tem uma conta lá. Ele fala, quanto que vai custar o cultivo? Beleza, aí ele projeta um cenário futuro que é assim, o preço da flor vai cair no futuro, né? Sim. Então, com a queda do preço da flor, quanto que como que isso vai afetar a receita líquida de um determinado cultivo de cannabis? E aí ele faz projeções para 0,3%, 0,6% e 1%. No cenário de 0,3%, numa determinada faixa de redução de preço, já não vale mais a pena. Já não vale mais a pena plantar. Já não é economicamente viável, ninguém vai botar. Já não é economicamente viável. Entendi. Exatamente, entendeu? Então, e aí todo mundo fala assim, vai regulamentar. Né? Não, e a gente tem que ter na cabeça, Ricardo, que é assim, fica falando, vai regulamentar o cânhamo, e aí quer dizer que vai ter. Não quer dizer. É só que deixaram fazer. Só que agora, para alguém querer fazer, ele vai ter que ter certeza que esse negócio vai dar retorno, certo? Entendi. E tem milhares de fatores afetando esse retorno, né? E esse, eu diria que nesse momento, é o mais crítico. Tá. Esse fator regulatório, né? Porque vai... Pelo menos para a indústria farmacêutica, claro, né? Isso, do farmacêutico, é justamente isso que eu ia colocar, né? Quer dizer, e aí, como a decisão judicial foi em prol, né, de uma indústria farmacêutica que queria plantar para o uso farmacêutico, pode ser, né? A gente já falou conversamos sobre isso aí antes, né? Pode ser que seja só para isso, né? E aí a gente vai ignorar todo o resto, e aí eu queria que você falasse um pouco do potencial do cânhamo industrial, seja com 0,3, 0,6, aí saindo um pouco desse lado do canabinoide para o lado da fibra, seja a fibra para alimentação, proteína da semente, a própria indústria de construção civil, têxtil, etc. Tem vários outros usos aí, né? Com certeza. O uso farmacêutico é só a versão mais pop, mas ela, inclusive, é a versão mais recente do uso comercial do cânhamo, né? Porque, na verdade, historicamente, o cânhamo sempre se prestou para outras coisas, especialmente para a produção de fibras e de alimentos. Na verdade, a Convenção Internacional de Drogas de 1961, que é o que organiza toda essa era proibicionista global,
ela já previa lá no artigo 28, desde a primeiríssima versão dela, que o cultivo de cannabis sativa para a produção de fibras de semente não é objeto dessa convenção. Então, internacionalmente, isso que a gente hoje está chamando de cânhamo industrial nunca foi proibido pelas convenções internacionais. Nunca foi classificado como droga. Nunca. Só que a ignorância do legislador em cada país, e aí o Brasil não tem nenhuma especialidade nisso, e isso aconteceu ao redor do mundo inteiro, na ignorância, o legislador falava assim, essa planta aí não pode. Não é o pitbull que não pode. Nem o dálmata, nem o poodle. Não pode nenhum cachorro, entendeu? Não pode nenhum tipo de planta. Estou fazendo uma metáfora aqui. Eles proibiram qualquer tipo de cannabis. Eles não proibiram só cannabis usada para droga, para entorpecente, entendeu? Na verdade, eles acabaram proibindo a espécie cannabis como um todo. Aí acabou o pitbull, o dálmata, o poodle, mas acabou também o cocker spaniel, entendeu? O golden retriever, todos os chihuahuas, os pugs. Não pode nada, entendeu? E é isso. Mas então assim, essa regulamentação, ela tem o potencial de se tornar uma coisa absolutamente inócua. Por quê? Se ela só autorizar o farmacêutico a 0,3%, é possível que ninguém tenha interesse de investir em cultivar e produzir isso aqui no Brasil. Até porque, hoje em dia, o insumo de cannabis que está sendo vendido na farmácia vem da Colômbia, vem do Reino Unido, vem da Suíça, vem dos Estados Unidos, onde já se produz com um alto nível de competitividade, né? Onde os produtos já estão todos certificados, né? As grandes farmacêuticas brasileiras que apenas manufaturam esses insumos e invasam, assim como elas fazem com praticamente tudo, né? A indústria farmacêutica está fazendo a mesma coisa que ela faz com paracetamol, entendeu? Ela compra na Índia, compra na China o paracetamol, invasa e vende. Nenhuma inovação. A marca dela e vende. Exatamente. E eles estão fazendo isso a mesma coisa com a cannabis, só que compra de outras fontes, né? E aí, esses lugares já estão produzindo há muitos anos, com uma boa eficiência, né? Em leis que foram estabelecidas, 10 anos atrás, em alguns casos, né? E eles já têm contratos longos, entendeu? Aquele produto já está todo certificado. Então, assim, para uma farmacêutica falar assim, vou começar todo um processo de registro novo para usar um cânhamo que vai ser produzido no Brasil, tem que ter muita certeza que vai valer a pena economicamente, porque eu vou ter que fazer um investimento de pelo menos 10 milhões de dólares, entendeu? Ali para viabilizar esse processo de extração, de registro, dependendo do produto, se for fitoterápico, ele vai ter que fazer todas as etapas de validação da medicação de novo, entendeu? Do insumo, sabe? Então é uma complicação gigantesca, não é uma coisa simples mudar o ingrediente do seu remédio para a indústria. Então ela não tem tantos incentivos assim, sabe? Entendi. Então, se ainda por cima, ela na conta do papel, ali na ponta do lápis, o 0,3 se mostrar inviável economicamente, pode ser que isso não surta nenhum efeito na indústria farmacêutica. E, ao mesmo tempo, se eles liberarem o 0,3 só para o farmacêutico, nós não vamos explorar nenhuma outra possibilidade. E aí eu vou falar para você. Em relação ao cânhamo industrial, a produção de alimentos e fibras, ela depende de produções mais extensivas, né? Ela precisa de maior... Aí a diferença de você ter terra para cultivar é maior. E aí eu acho que a grande vocação do Brasil vai ser mais para essas culturas mesmo, né? Porque o Brasil tem bastante terra e aqui vai valer mais a pena, sabe? Do que em outros lugares, talvez, onde... O industrial, que a gente chama para outros usos não medicinais, né? Então, acho que esse é mais um argumento para quem visa o mapa, né? As autoridades envolvidas nessa discussão olhem para esse outro lado também, né? E aí, de novo, independente do 0,3, olhem para essa, porque senão ele vai, é o que você falou, ele vai fazer uma regulamentação inócua, porque não vai ter interesse econômico se for só para medicinal a 0,3, que o cara vai ter fazer a pesquisa, desenvolver o cultivar, ter a terra, investir, fazer o cultivo, para daqui a pouco licenciar esse negócio, testar, para não, e você aí requer muito mais... Não, e fora que você entende como assim, o nível de beneficiamento e de investimento tecnológico para você transformar o cultivo de cânhamo em medicamento no Brasil, ele é muito grande, entendeu? Muito intensivo. Para você chegar e colocar uma semente de cânhamo no mercado como
uma barra de cereal, como um suplemento alimentar, é uma via muito mais barata, é um investimento muito menor, o nível de beneficiamento é menor, entendeu? Claro que exige, vai depender de uma geração de demanda para você criar uma boa relação de oferta, né, e procura, mas é um caminho muito importante de trilhar, né? Hoje em dia, o Canadá produz, Isso é eu o ia te líder perguntar. mundial da produção de alimentos, né? Ele exporta praticamente toda a produção para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai no Whole Foods, e aí tem lá semente de chia, nozes, castanha, e tem hemp hearts, que são as sementezinhas descascadas, basicamente, mínimo de Você coloca no beneficiamento, sabe? iogurte, na Aí fruta, você na coloca no granola, essas iogurte, no coisas. seu cereal, e aquilo ali, assim, uma colher de sopa equivale à dose de ômega 3, ômega 6 e ômega 12 de um pedaço de salmão, entende? Feito É com a uma sua colher de sopa. dose diária dos óleos graxos que protegem a saúde do coração. Sabe aquele negócio que o médico manda você comer peixe? Aham. Também serve uma colherzinha de semente de cânhamo. De cânhamo que você pode E é misturar com muito mais comida numa barato. salada. E é Mu- muito mais barato tirar do cânhamo do que do salmão, diga-se de passagem, Sim, né? e muito Porque mais toda sustentável carne também, provavelmente, né? muito mais sustentável. E aí o cânhamo é interessante porque é isso, né, cara? É uma planta muito generosa, assim, com o meio Uhum. ambiente, sabe? Porque, por exemplo, o algodão, da maneira que ele é produzido hoje, ele é uma fibra que demanda um uso super intensivo de agrotóxicos e Ah, demanda também um volume gigantesco de água. sim. A planta de cannabis, ela é uma planta que bebe pouca água, e o cultivo dela, dependendo do sistema que você for usar, você vai usar um pouco de defensivo, mas é muito menos agrotóxico, entendeu? Certo. Então, e para melhorar ainda, ela tem capacidade de fitorremediação. Ela absorve metais pesados do solo. Se o seu Uhum. solo não estiver apto para a produção de alimentos, ela ajuda aquilo ali a reciclar. Um dos argumentos que a gente está defendendo aí é que o Brasil tem 28 milhões de hectares de pastagens degradadas, né? Tá. E aí, por exemplo, tem um campo maravilhoso aí para se fazer várias pesquisas sobre fitorremediação com cânhamo no Brasil. Imagina, se a gente Uhum. confirma os dados que já existem em outros países sobre esse potencial de fitorremediação, a gente poderia começar a produzir cânhamo nesses 28 milhões de hectares. Claro, isso não vai se prestar para a produção de medicamentos. Sim. Talvez, dependendo do que for, nem para de alimentos, inclusive. Porque Depende da demanda, como você dependendo falou. da contaminação que houver, dependendo do que for Ah, para a sim, aí planta, também não pode dependendo usar. dos Uhum. limites de segurança que forem estabelecidos, né? Claro. Mas, no mínimo, você pode usar essa fibra, por exemplo, para construção civil. Agora, lá na Bienal de São Paulo, a gente até, o Instituto Ficus ajudou a realizar uma parceria da APEP com um escritório de soluções sustentáveis em arquitetura, e eles fizeram uma instalação de hempcrete, de cânhamo, de blocos de cânhamo, lá na Bienal de Arquitetura. Tá. Cara, você pica aquilo ali e transforma aquilo numa espécie não, num tijolo mesmo, Tijolo. com Uhum. propriedades excelentes para o isolamento térmico e acústico. Um Uhum. negócio que é leve, que você é leve para transportar, é muito mais leve do que um tijolo convencional, sabe? Sim. E que no final é uma matéria-prima biodegradável. Se algum dia você desistir daquela casa, demole, a natureza vai reabsorver. E enquanto ela estiver de pé, ela vai estar fixando toneladas e toneladas de carbono, porque a planta de cannabis tem essa maravilha da natureza que ela sequestra carbono na mesma intensidade que uma floresta. É Tá. mais do que qualquer cultivo de leguminosas e cereais e mesmo que algodão, que você, sabe, possa enumerar. É Uhum. incrível. Então, ela tem realmente propriedades muito legais do ponto de vista agro-sustentável, assim, sabe? Perfeito, cara. E como você está falando, como a gente está falando de regulamentação e a gente está esperando, né, essa coisa que aí a gente está no escuro, né, e isso é preocupante, né, porque a gente não teve uma audiência pública, não teve uma submissão de um documento prévio para crítica da sociedade, não teve nada disso. Eu acho que o processo obrigatoriamente não pressupõe isso, tá? Isso não foi Tá, uma eles poderiam ter determinação da feito por justiça. liberalidade. Eles poderiam ter de alguma maneira feito, mas ou pelo menos revelado essa metodologia, né? Uhum. Esses critérios, mas não foi um processo um pouco obscuro,
mas não era obrigatório que eles fizessem isso, tá? Tá, não, entendi. Eles poderiam ter por liberalidade. Mas aí, já que a gente está falando disso, né? Quem está fazendo direito, cara? Quem está fazendo essa regulamentação do cânhamo? Outros países, né? Que eu digo, né? A gente sabe, né? O Uruguai tem sua. O Paraguai, eu já ouvi falar que está bem desenvolvido, a Colômbia, sem dúvida, e outros países, você falou o Canadá, Olha, acho que a o China. que eu acho assim, bom, aí temos assim, ó, a China é um colosso, né? Eles produzem só em 2 províncias. Eles são tradicionalmente o país assim que produziu historicamente, nunca parou de produzir, né? É uma cultura muito enraizada lá, mas nas últimas décadas, aí no século XX, houve até uma redução assim da produção, mas eles nunca pararam de produzir fio. Inclusive até hoje eles são líderes mundiais de fio de cânhamo, né? Eles importam matéria-prima para fazer fio e exportar fio de cânhamo hoje em dia. E para a indústria têxtil. A China. Isso. E aí eles têm essas 2 províncias que fazem, basicamente para abastecer o mercado interno deles, né? E eles investem muito em pesquisa, em aumento de produtividade, em novas variedades, tem muitas cultivares, né? Adaptados para lá na China. Realmente eles são um país que está. Mas eu conheço pouco sobre a regulamentação de cada uma dessas 2 províncias. Tá? Tem poucas informações, não só sobre a regulamentação deles, aqui no mundo ocidental, mas também sobre os próprios números, né, da produção deles, de compra, venda, importação, exportação, mercado interno. A gente não tem muito dado. Aqui no Ocidente, que a gente tem dado, eu acho que assim, a melhor referência é a França, porque a França ela tem uma abordagem que eu acho que seria ideal para o Brasil. Primeiro porque eles têm um modo de produção baseado em cooperativas. Então, eles têm meia dúzia de cooperativas no país que atendem a produtores que estão próximos dessas cooperativas. Então, você tem um gasto com transporte muito pequeno, né? Não só do ponto de vista econômico, como de emissão também, né? Certo. E eles têm a produção deles está organizada no sentido de aproveitamento integral da planta. Então, eles fazem colheita dupla. Eles passam com a máquina assim, tira primeiro as flores, usa aquilo para a produção de canabinoide. E depois eles passam rente ao chão e tiram aquilo ali para a produção de fibra. Aí tem gente que faz fibra e semente, tem gente que faz fibra e canabinoide, mas você sempre aproveita mais de uma coisa na planta. Entendi. E aí você tem uma diminuição enorme de resíduos, sabe? Você aproveita praticamente a planta toda. E aí eles usam cada parte para uma coisa, né? Dependendo da qualidade da fibra, eles usam para produção de cama para animais, eles usam as sementes tanto para a indústria alimentícia animal quanto humana, eles usam a fibra também para a construção civil, eles exportam as fibras de melhor qualidade para a China. Então, assim, eles produzem de tudo, sabe? De uma maneira super sustentável e de uma maneira que não está muito centralizada na mão de grandes grupos econômicos, porque eles são cooperados, então eles têm grandes cooperativas, mas essas cooperativas, cada uma tem vários pequenos produtores. Imagina esse modelo implementado no Brasil, com algumas cooperativas estrategicamente posicionadas em cada região do país, que se conseguisse desenvolver bons cultivares, né, para ter uma boa produtividade, né? O Brasil, nesse limiar aí de 0,3% ou 1%, esse cânhamo industrial, o Brasil provavelmente produziria melhor no sul do país. Se a gente conseguir uma genética que se mantenha dentro do limiar mais ao norte, melhor, porque lá tem mais luz, mais calor, ela tende a crescer mais. Se o canabinoide não for um problema, eles também podem produzir muito. Então, você faz algumas cooperativas, assim, digamos, até o sudeste ali, né? O sul do sudeste, sei lá, norte do Paraná, sul de São Paulo, dali para baixo, meia dúzia de cooperativas, você consegue beneficiar o produto de centenas de pequenos produtores, entendeu? E aí soma isso a possibilidade de você incluir o cânhamo em rotação de cultura e você começa a ter vários benefícios sistêmicos da implementação dessa cultura no Brasil, entendeu? E eu acho que é isso que o Estado e o regulador, eles têm que ter, sabe? Essa compreensão de que, sim, tem que ter investimento em pesquisa, tem que ter uma regulamentação moderna, que entenda o que está fazendo, né, para não acontecer isso. Se regulou 0,3 e não vale a pena, deixa lá, não serviu para nada, sabe? Pode virar uma lei que não cola. Então, tem que ter investimento numa legislação
eficiente, né? Moderna, que sabe o que está fazendo, tem que ter investimento em pesquisa, tem que ter investimento de desenvolvimento de infraestrutura, em geração de demanda, sabe? Não vai nascer uma indústria do cânhamo do nada, por intenção pura e própria da iniciativa privada, sabe? Não dá para sonhar com isso, eu acho. Cara, resumindo o que você falou, eu acho que aí a gente, enfim, amarra um pouco do que a gente estava falando lá no começo, que é a justiça que empurra e tal. Eu acho que essas questões, as questões da cannabis, seja medicinal, seja a política de drogas, seja o cânhamo agora que a gente está discutindo, isso no Brasil, cara, nunca foi pensado como política pública, né? Sempre foi pensado assim, vamos remediando aqui, vamos remendando dali, faz aqui, agora a justiça mandou, agora a gente aceita isso, aceita aquilo. Não tem essa coisa sistêmica que você pensou, onde a gente aproveita todos os nossos potenciais, sejam climáticos, sejam científicos, seja de mão de obra. Nunca houve uma política, né? Não se faz uma política. Pública. A política do remendo. É a política do remendo. Não tem remendo. Então, o que a gente pensa numa política pública, você fala, houve uma política pública lá atrás que, quero plantar soja no Cerrado, onde a soja não ia. Então, a Embrapa participou desse desenvolvimento desse cultivar, que agora o Cerrado está tomado de soja e tal. Houve, né, quer dizer, a própria Embrapa participou disso porque era uma política pública que precisa desenvolver essa cultura, né? E eu acho que com o cânhamo, por todo o preconceito que existe, ele não está sendo pensado dessa maneira sistêmica. Vou incluir a agricultura familiar, vou dar incentivo para cooperativas e tal, porque do jeito que você está falando, dependendo de como vier a regulamentação, nem grandes grupos econômicos vão se interessar. Né? Quer dizer, você está correndo esse Pode ser que não, nem quem tem muito dinheiro se interessa, quanto menos o pequeno produtor ali que trabalha em regime de cooperativa, na agricultura familiar, que pega ali o seu financiamento lá do Banco do Brasil para produzir. E aí eu volto para a coisa da rotação de cultura, né? Quer dizer, o cânhamo ainda poderia melhorar a qualidade da nossa agricultura, né? Porque você colhe a soja, você planta cânhamo, o cânhamo melhora o solo, a próxima safra de soja pode ser melhor se você fizer um manejo adequado, né? Então... Você sabe disso? Os estudos mostram que melhora de 10% a 20% o uso do cânhamo na entre-safra. Eles fizeram um estudo com milho e com trigo, não vi com soja. Mas tem estudos com essas duas em outros países, tem que replicar aqui, né? Mas olha só do que a gente está falando, entende? Pois é. Mas aí a gente está, eu acho, Ricardo, nesse momento, e aí o Ficus, né, está tentando exercer um pouco desse papel, justamente de contribuir para a construção dessa política pública. Só que a gente está num momento ainda tão embrionário, né, que a gente ainda está trabalhando para convencer os setores interessados e as autoridades governamentais de que vale a pena investir nessa política pública, entende? É um caminho um pouco mais longo e certamente o fato de o cânhamo ser cannabis e de a cannabis ser usada para fazer maconha também dificulta bastante esse processo, né? Não é apenas mais uma soja. Sim, não é só mais uma planta aí, né? E na verdade nem teria uma planta invasora, né? A gente tem, né? Como tem historicamente, né? Já houve cannabis pode ser, né, endêmica em algumas regiões e tal, então não teria nem esse problema. Vou trazer uma espécie lá que nunca teve no Brasil, acho que nem é o caso, né? Mas a gente falando de política pública, né? E no Brasil a gente, enfim, né? Vai empurrando as coisas com a barriga. Nesse caso, o executivo está trabalhando por determinação da justiça, né? E não por iniciativa própria, né? E o Congresso, né? Quer dizer, o Congresso tem o 399 lá, tem um projeto na Câmara, tem um projeto no Senado, onde eu sei que você já foi lá e já bateu na porta de um monte de deputado, de senador, você já foi, não só você, como outros, né? O Bruno, né? O Bruno que vai mais fazer esse trabalho. O Bruno pegou horário, nosso presidente lá no Ficus. Isso, cara, e assim, é tão difícil quanto, né? Por conta do preconceito, você fazer o legislativo se mexer nesse sentido também, apesar de alguns aliados lá dentro, né? Mas, olha, você sabe que o Bruno tem conseguido bastante reunião, inclusive com deputados da direita, sabe? Legal. Na verdade, ele mira mesmo, né? Bastante deputado da direita, deputado, senador da direita, para não ficar refém do partidarismo ali, do bipartidarismo, né? Essa coisa assim dessa polarização, entendeu? Porque é isso, a ideia é trabalhar o cânhamo como uma pauta transversal, entendeu? Não como uma pauta de esquerda. Né? Sim. E uma coisa com essa pauta para lá em frente, como qualquer pauta no Brasil hoje em dia, ela tem que ter
aceitação nos setores mais à direita do Congresso e Sim, mais conservadores e do Senado. Mas o argumento econômico, de desenvolvimento, tanto econômico, potencial econômico e social, que a gente está falando, de inclusão de uma série de pessoas, me parece que poderia ressoar positivamente, né, no parlamento, né? Então, acho que o que eu acho que me parece correto. Está surgindo uma aceitação por conta também do fato de alguns setores do agronegócio estarem começando a perceber que isso pode ser, sim, uma coisa boa para o país, né? Isso aí, né, a gente sabe que a bancada do agro tem bastante força dentro do Congresso, né? Então, catalisar aí o interesse de alguns deputados dessa base é crítico para a aprovação de qualquer projeto no futuro, né? Você perguntou sobre o 399, o 399 está meio desmaiado para morto, né? Em coma. Na Câmara, teve né? uma comissão lá atrás e tal, a última movimentação foi lá atrás, tinha passado para votação no Senado e aí entraram com requerimento para exigir a votação no plenário. Essa votação para decidir se ia para o plenário ou não nunca aconteceu e ele nunca morreu foi pautado. Morreu lá, né? Aí agora tem a bola da vez, o 5511, que é um projeto super abrangente da Mara Gabrilli, de São Paulo, e que é paciente de cannabis medicinal. Que é paciente de cannabis medicinal, né? Uma militante já de longa data, né, da cannabis medicinal, e ela é autora desse projeto. E assim, a gente gostaria muito de, no ano que vem, ver algumas audiências públicas serem realizadas em torno dele. Ele prevê, por exemplo, o cultivo né? Ele prevê o cultivo de cânhamo para outras finalidades, por exemplo. Seria um bom avanço, né? Porque aí a gente também está falando desses remendos, né? Essa regulamentação vai ser uma resposta, né? Judicial, né? Como você falou bem, mas tem uma enorme quantidade de coisas que precisam ser regulamentadas ao longo de alguns anos, né? Para isso ser... Porque é um processo, né? Não é uma canetada só. Claro. É uma sequência de canetadas. Né? Porque você cria uma regra aqui em cima e vai mudando em cascata, né? Então tem que mudar uma série de coisas. É um longo processo na Colômbia, por exemplo, a primeira lei foi de 2015. E eles só começaram a colocar produto na praça por volta de 2019, 4 anos depois. Entende? A curva é longa, né? Um processo. É uma curva longa. A curva legislativa. E até 2022, por exemplo, estavam regulando ainda. Tem lei de 2022 na Colômbia. Entende? Então, é todo um processo. E olha que lá eles começaram de cima para baixo. Eles começaram com uma lei. Né? Aqui a gente está começando com uma regulamentação. O ideal é que a gente realmente tenha uma lei própria para regulamentar a cannabis. E aí a gente não vai regulamentar só o uso medicinal, vai regulamentar todos os outros. Né? Esse é o... Perfeito. Porque a agenda medicinal parece, eu não diria, ela está muito mais avançada por razões óbvias, né? Porque ninguém pode ser contra remédio para criança convulsionando, né? Assim, não, e a parte mais fácil de emplacar, né? Mas a parte, a questão do cultivo, a questão do farmacêutico está resolvida. Sim, morreu, né? Está encaminhada já. Já tem produto na farmácia. É caríssimo. Isso eles ainda vão ter que resolver, né? É caríssimo, mas já tem produto na farmácia. Entendeu? No SUS. Então, então, já tem em alguns estados, já tem no SUS, pois entendeu? Tem um processo, mas assim, agora as coisas estão se desenrolando. O medicinal está encaminhado. O que a gente precisa, por isso que a gente insiste lá no Ficus, o que a gente precisa prestar atenção e olhar mesmo agora é esse negócio que ainda nem começou, que são os outros usos, né? Perfeito. Isso é o mais importante, acho que esse é um dos objetivos aí desse trabalho aí, que aliás está sensacional, eu tive a oportunidade de ler. Depois a gente vou mandar lá o link aí nas nossas postagens aí, que tem ali, e eu acho sensacional, eu gosto desse tipo de trabalho, que ele é embasado cientificamente, com números e tal, e ele termina com um plano de ação, né? Com fase 1, fase 2, próximos anos. Então, para a gente encerrar aqui, tá? Conta aí rapidamente, né, como é que enfim, todas essas brigas e tal. Tem um plano de ação bem delimitado ali, quais são os próximos passos aí, obviamente, além de esperar, né, essa regulamentação que virá e obviamente, todo mundo que está interessado vai ter que se adaptar
ao que tiver ali, né? Para o bem ou para o mal. Mas né, o que acontece aí, os próximos passos para a galera ficar por dentro, e obviamente você vai voltar aqui para contar aí como a coisa evoluiu, porque, né, como você falou, é um processo que, né, é um depois do outro, é uma série de canetadas a cada uma. Eu vou te chamar aqui para explicar para a galera. Muito obrigado, conte com a minha contribuição. Não, você me pediu agora, ainda mais de finaleira aqui, para resumir o plano de ação, não vai dar, né? Mas, assim, acho que o primeiro grande passo assim, de tudo que tem para acontecer, a coisa sobre a qual eu estou mais curioso é se a Anvisa, como a Anvisa vai emendar a portaria 344 de 98, né? Mas porque esse realmente é um pré-requisito para todas as outras coisas que precisam vir depois. Em paralelo, né, tem um trabalho do MAPA de introduzir o cânhamo no Registro Nacional de Cultivar, aí vai se ter um processo de credenciamento dos primeiros fornecedores de sementes e de mudas, e aí você vai ter, aí sim, as primeiras importações de produtos para você fazer o desenvolvimento agronômico, né? Aí vai jogar semente no chão, vai cruzar, vai desenvolver cultivares adaptados para cá. Dependendo do sucesso disso, você já pode começar a registrar cultivares no prazo de alguns anos, e aí você, depois dessa fase dos cultivos piloto, você começa realmente a produzir as licenças comerciais, né? Acredito que um processo de licenciamento de produção assim não vai sair antes de 2, 3 anos, no mínimo, sabe? É uma coisa para, assim, eu diria talvez até daqui a uns 4, 5 anos, né? Comparando com a Colômbia, por exemplo, foi mais ou menos esse o intervalo. O tempo que levou, do tempo que levou até começar esse processo de licenciamento, né? E dos cultivos comerciais. Comercial, né? Efetiva comercialização, que é onde o cara retorna o investimento dele, né? Que ninguém vai entrar se não puder retornar. Não, aí onde ele vai começar a trabalhar para ter um retorno, na verdade. Ter um retorno, entendeu? Sim, ele começa... Não, porque assim, aí depois que ele começa, ele ainda tem que investir um monte de anos e dinheiro para depois começar a receber. Para gerar cadeia de para recuperar, então, nem se fala, entendeu? Clientes, mas assim, abrir mercado e tal. Mas assim, aí isso na parte agronômica, né? Assim, aí dentro das ações de curto prazo, a gente sugeriu lá, propõe o quê? Que hoje em dia, independentemente de qualquer desenvolvimento de lei, com o que a gente tem hoje, já dá para fazer um monte de coisa. A Anvisa, por exemplo, já poderia agora regulamentar, ou pelo menos permitir, que o MAPA regulamente o cultivo para fins de produção de fibras e alimentos, né? Então, isso, por exemplo, já dá para fazer hoje. Se a Anvisa não fizer, provavelmente ela vai ser processada, a União vai ter que entrar na justiça de novo, responder na justiça de novo, talvez a Anvisa acabe fazendo de novo por ordem judicial. Né? Se ela não fizer agora por discricionalidade da diretoria. Aproveitar esse momento para fazer de uma vez, né? Não ter que ficar toda hora, né, passo a passo. E aí, dentro do farmacêutico, né, você já começa a poder desenvolver também investimentos à produção, né, canais, linhas de crédito, de incentivo, né, para quem for cultivar, mas para quem também, por exemplo, for cultivar e fazer uma verticalização com extração, aí você precisa de uma linha de crédito para aquisição de equipamentos. Mesmo para o projeto agronômico, você também vai precisar de investimento em infraestrutura. Então, já seria a hora de pensar essas linhas de fomento diversas que tem que ter, né? Então, repara... E aí, em paralelo, a gente ainda sugere também uma outra frente. No documento, a gente propõe que haja também muita atenção com uma outra frente, que, na verdade, para a gente é bastante crítica, que há de comunicação, de desenvolvimento, de educação e comunicação. Educação técnica, principalmente, né? De criação de cursos e sobre manejo e aproveitamento do cânhamo, tanto nas escolas técnicas, agrotécnicas e nas universidades de agronomia de nível superior, o desenvolvimento de cursos de pós-graduação, programas de intercâmbio, tudo isso na área de educação para fomentar a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Gerar mão de obra ainda porque isso a gente entende como comunicação e educação, né? Essa comunicação técnica para a educação e uma comunicação aí sim massiva de geração de consciência para geração de demanda no mercado interno. Perfeito. Tem que ter uma campanha de comunicação no campo para desestigmatizar o cultivo de cannabis, para
educar a pessoa do campo a entender o que é maconha, o que é cânhamo, se ele está sujeito à proibição ou não, se ele pode plantar isso ou não, se ele pode ser preso ou não. Esse tipo de coisa vai inibir o agricultor de investir nisso. Então, é preciso que essas coisas estejam muito claras para ele. Mas também tem uma comunicação para ser feita com a sociedade, porque hoje ninguém sabe que comer semente de cânhamo pode ser bom para a sua saúde. E que é barato, e que você pode dar isso para os seus animais, inclusive, por exemplo, se você quiser, como se faz com milho. Claro, hoje em dia seria muito caro, né, dar alimentação de cânhamo para animais. Na França, por exemplo, já se faz, já é viável fazer isso. Então, isso precisa ser objeto de campanhas de conscientização também para diminuir o estigma da população consumidora. Por exemplo, na Austrália, eles fizeram um estudo e identificaram que quase metade da população achava que comer semente de cânhamo dava barato, porque achavam que tinha THC. É absurdo isso, mas não é absurdo se você pensar que existe uma ignorância absoluta sobre o que é. Aí o cara fala assim, não, é semente de maconha, vem do mesmo... É semente de maconha? Não, então eu não vou comer isso, eu vou ficar chato. Entendeu? Mas assim, semente de nenhuma planta de cannabis produz THC, nem CBD. Então, isso não vai acontecer. Mas você precisa dizer para as pessoas, porque elas não são obrigadas a saber, elas não sabem nem o que é cânhamo, né? Aliás, a gente falou e não tratou de organizar esse vocabulário, né? Mas assim, a gente vai continuar, cara, essas conversas, e eu acho que o Rádio Hemp tem esse viés aí também de sair um pouco da bolha, né? Assim, eu acho que ainda a gente está no começo, você está sendo aí um dos primeiros entrevistados, aí, o que é uma honra aí para a gente, pô, enriquece muito essa nossa nova fase aqui da Rádio Hemp, mas é furar um pouco a bolha e sair um pouco, trazer pessoas para cá, né? Não só ativistas ou especialistas, mas trazer também, discutir para levar justamente o que você falou para a sociedade, esse conhecimento que é fundamental para que a gente rompa essas barreiras, seja, né, no poder legislativo, no executivo, para a gente possa realmente ter políticas públicas que olhem, né, para essa planta de uma maneira diferente, né, e sem informação a gente não chega lá, cara. A gente, enfim, infelizmente chegamos no final aqui, cara, no nosso horário, mas, enfim, eu quero agradecer demais a tua participação, cara. Eu sempre aprendo muito quando eu converso contigo. Imagina. Enfim, sempre admiro o seu trabalho aí já de muitos anos. É um prazer ter você aqui. A casa é sua, volte sempre. Enfim, deixar um salve para a galera aí, pô, pode fazer aí, dar o recado que você precisar e vamos esperar essa notícia aí para a semana que vem, né? Vamos esperar, cara. Pô, eu agradeço demais aí pelo convite, foi um barato, assim, a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre esse trabalho aí que eu tenho ocupado tanto aí nos nossos últimos meses, né? E compartilhar um pouquinho desse momento que é um momento de super, né? Vai ser muito legal ver isso acontecer, vamos torcer para que venha legal, mas a gente também precisa entender que venha como vier, nada vai ser fácil, nada vai ser de uma hora para outra. Estamos falando aí de anos de trabalho. E, pô, assim será também para a Rádio Hemp. Desejo aí muito sucesso aí para a rádio, para o programa. Fazer florescer que a gente tenha mesmo semente aí também. Bastante oportunidade de conversar mais vezes aí dentro desse canal. Maravilha, cara. Volte sempre. Turma que acompanhou aí, muito obrigado. A semana que vem tem mais, com um novo, né, mais um convidado. Vou tentar manter o nível aqui. Eu sempre, só trago fera aqui, cara. Eu tenho que ralar aqui para ver essa galera aqui. Tarso, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, boa noite, Ricardo. Galera. A gente se vê semana que próxima. vem. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Rádio Hemp.